Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo Technique. Hoje estamos encerrando um conjunto bastante grande de lives que nós fizemos nos últimos meses e por conta desse encerramento a gente está fechando com chave de ouro, eu diria assim. Hoje nós teremos aqui um sensacional amigo meu, espetacular conhecedor dos assuntos relacionados ao código ASME. E por conta disso nós vamos fazer uma live bastante técnica, bastante divertida e nós vamos conversar muito, nós vamos ter muita história para conversar. Lembrando que essa live vai ficar gravada à disposição, depois vocês podem assistir se vocês não puderem acompanhar agora. Então, o nosso convidado de hoje é o Oswaldo Sábato, meu grande amigo que está entrando aqui agora. Grande Sábato! Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Fernando? Graças a Deus, tudo bem. Você me ouve bem? Tudo tranquilo? Perfeitamente, perfeitamente. Vamos Ótimo, fazer o nosso bom bate-papo hoje. Não tenha dúvida, Chuchu. Só colocar aqui numa posição boa aqui para a gente poder enxergar, escutar e tudo mais. E então seja bem-vindo, Sábato, mais uma vez aqui no nosso bate-papo. É muito prazeroso quando você consegue fazer parte, apesar de todas as atividades que você tem, é sempre muito, assim, enriquecedor escutar tudo aquilo que você tem a dizer, escutar as histórias. Eu adoro escutar as suas histórias. Mas para que eu não me estenda muito aqui, eu vou só dizer para todos que estão já acompanhando aqui a nossa live que nós vamos falar hoje da importância dos materiais quando estamos pensando em abordar aspectos de construção de equipamentos pressurizados, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu já vou passar aqui a palavra para o meu querido amigo Sábato, onde você pode fazer aí a sua apresentação, onde você pode se apresentar com esse maravilhoso profissional. Só que se você for se apresentar e contar tudo a respeito de você, eu acho que a nossa live vai ter 7 horas, né? Então, fica com você a palavra, você pode se apresentar e depois a gente começa, né, o nosso bate-papo a respeito do ASME, dos materiais, e tem muito assunto para a gente conversar, né? Perfeito, tá ótimo, Fernando. Bom, eu sou engenheiro naval, assim como você, e trabalhei na indústria naval durante bons anos, e depois me dediquei ao tema de vasos de pressão e caldeiras e me certifiquei com o ASME em 1982, ou seja, eu sou antigo. E como supervisor em 87. E venho praticando os trabalhos de serviços de certificação ASME ao longo desses anos. Eu tive uma interrupção muito boa, excelente, como fabricante. Trabalhei na Voit cerca de 7 anos, como gerente da qualidade, então saí no momento do serviço de engenharia ASME e depois retornei, tive esse excelente período na Voit, de grande aprendizado da indústria alemã, de turbinas e máquinas de papel e outros equipamentos pesados. É a indústria mecânica pesada, que é muito ligada também à nossa indústria naval, que no fundo é uma indústria pesada, né? E ao longo dos últimos anos, Fernando, eu, como supervisor do ASME, inspetor autorizado e supervisor, eu trabalhei tanto no Brasil quanto na América do Sul, e fizemos inúmeras certificações, e tanto no Brasil quanto em vários países aí da América do Sul, e tive alguns trabalhos também na América do Norte e na Europa. Então tem um pouquinho de experiência aí para trocar ideia com todos. Aliás, eu não me canso de te elogiar, e assim, eu tive a oportunidade de participar de um review ASME junto com você, e realmente é um momento onde a gente escancara todo o código de forma a fazer, se fazer visto dentro de um fabricante
e com todas as suas nuances e todos os seus aspectos que compõem aquele conjunto de qualidade que é necessário para você, digamos assim, arrematar um vaso seguindo por um caminho muito lógico relacionado a projeto, materiais, fabricação, inspeção. De fato, é muito lindo, né? E hoje, como nós estamos fazendo aqui uma live relacionada a materiais, né, nós vamos tocar num desses assuntos, né, nós vamos mergulhar talvez um pouquinho aí num dos assuntos, que é o assunto materiais, né? Para quem sabe, num futuro bem próximo, a gente voltar, se Deus quiser, a falar daí relacionado a aspectos ligados à fabricação, por exemplo, ou a inspeções, né? Exato. É uma riqueza, né? É isso aí, Exato. é isso aí. Os temas são inúmeros, né? E a escolha de falar sobre materiais foi até uma sugestão de um dos nossos amigos e clientes, né? Do Rodrigo De Angeli, que você conhece. E eu achei muito interessante, porque no projeto, na fabricação não só do código ASME, mas de vários códigos que a gente conhece, europeus, asiáticos, e mais o ASME é aquele que a gente pratica muito mais aqui, os materiais são fundamentais e muitas vezes, infelizmente, são negligenciados, né? Então, esses vários outros temas aí ficam para um outro momento, porque nós já temos aqui, só falar de materiais hoje para fazer esse nosso bate-papo aqui já é muita coisa, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Lembrando que só dentro do campo dos aços, por exemplo, a gente se depara com inúmeros materiais diferentes, tipo 4140, 4340, 1020, A36. Isso para falar só dos aços carbono não ligados e tudo mais. E aí, digamos assim, a gente começa o nosso papo dizendo que nem tudo que é material ferroso, digamos assim, é bem-vindo, porque após um conjunto grande de estudos, o ASME conclui que ele precisa ficar num nicho de materiais que seriam os adequados, né? Então, vamos lá, Sábado, por onde começa essa brincadeira toda? E, aliás, só para completar, antes de você seguir com o seu raciocínio, é importante a gente dizer que, se nós estamos falando do ASME aqui, o mesmo raciocínio é válido também, com os seus devidos ajustes, mas é válido também para outros códigos de fabricação de equipamentos pressurizados, né? Então, a gente fala do ASME porque tem muito mais familiaridade aqui com o Brasil, né? Como é que começa tudo isso, Sábado? Como é que um engenheiro olha para uma norma e começa a se aprofundar no que diz respeito aos materiais? Exatamente. Todos os códigos, como você falou, no mundo inteiro tratam de forma muito similar. Mas, focando no ASME, né? Vamos falar de vaso de pressão e, analogamente, caldeiras é muito idêntico. Os requisitos para materiais são muito similares, né? Então, engenharia, tudo começa, evidente, na engenharia, né? Fazer o projeto do vaso de pressão. E aí, a engenharia o projetista tem que escolher materiais para fazer aquele projeto específico. Isso vai depender do quê? Do tipo de serviço, né? Do tipo de aplicação, do tipo de serviço, das variáveis que a engenharia vai receber do seu cliente, do processo. Normalmente, a engenharia de processo é que nos municia com os dados de operação, e aí é que eu vou me pautar para escolher os tipos de materiais. Se vai ser ferroso, não ferroso, se vai ser carbono, se vai ser um austenítico, se vai ser um baixa temperatura, né? Então é dessa forma. E aí, então, a seção 8, divisão 1, ela nos dá o caminho muito facilmente, né? É muito palatável a seção 8, de forma que você vai, uma vez que você identificou o tipo de material que para aquele serviço, aquelas condições de projeto que você recebeu, na área dos aços carbonos, então eu vou na parte da seção 8, que é o CS, e vou
na tabela de materiais, eu vou escolher o aço que mais me identifica com aquele serviço, né? E aí vai ser um jogo, evidentemente, o ASME nos dá uma variedade de materiais enorme. Então, aí entra o conhecimento, a experiência e o jogo do engenheiro. Ele, evidente, materiais mais nobres, ele vai ter um resultado melhor em termos de peso, ele vai ter uma espessura menor, então vai ter um peso menor, né? E materiais menos, vamos chamar assim, ele vai ter um outro lado que talvez compense financeiramente. Então, tudo passa também, no início da engenharia, com o... Espera um pouquinho, só tirar o gatinho daqui. Ele está querendo participar da live. Está querendo entrar na live. Então, tudo passa esse início, né, de projeto com a escolha dos materiais. Então, na seção 8, conforme eu falei, eu vou escolher conforme a necessidade, ou nos carbonos, na parte UCS, ou nos austeníticos, na parte UHA, ou nos materiais de baixa temperatura, o UHT, o ULT, ou os de alta resistência, os UHTs, materiais complexos de soldabilidade, e, inclusive, os que nós não podemos soldar, que são os ferros fundidos e ferros nodulares. Nós temos duas partes no ASME também, relativo aos materiais. Nós temos um bom exemplo de vaso de pressão de ferro fundido, são cilindros secadores de papel, né? E são, muitas vezes, agora já existem cilindros calandrados, soldados, mas classicamente ainda são fundidos, são grandes fundidos, né? Que são de ferro fundido, por causa do serviço, a transmissibilidade, né? A transmissão de calor é muito boa. Mas então, uma vez escolhido o material, Fernando, aí então o engenheiro pode iniciar o seu projeto indo para outras variáveis, né? Se você me permite, só uma parte aqui. Quando eu comecei a minha carreira, né, comecei lá na Marinha, e existe também, você bem sabe, existem as normas de sociedades classificadoras, e eu me sentia, de certa forma, totalmente novinho, né, eu me sentia, de certa forma, muito decepcionado, porque eu falava, puxa vida, mas o uso de uma norma, ele tolhe, né, digamos assim, a criatividade do engenheiro. O engenheiro perde um pouco a sua função porque ele vai precisar seguir uma norma. Muito pelo contrário. Ele se vê desafiado a completar toda essa introdução que você deu, né, extremamente importante, está na mão da engenharia, está na mão do cara que vai falar, escuta, esse jogo, acho que a palavra-chave é jogo, né, para coisa. É jogo, Você vai falar assim, eu quero pouco peso, eu posso ter um material que seja um pouco mais pesado, ou seja, uma espessura um pouco maior e menor resistência, porque eu não tenho um requisito de peso, né? E aí eu acabo, digamos assim, sendo provocado pela norma, né? E não colocado de lado. Exatamente isso. As normas, como o Código ASME, ele é, no fundo, know-how. É know-how que nós temos, know-how público disponível, né? Que a gente, como engenheiro, podemos utilizar largamente e saber utilizar, né? E importante essa análise inicial, Fernando, vamos lembrar aí que tem certos materiais que são inadequados para determinados serviços, né? Então, é muito importante essa análise inicial, vamos chamar de análise crítica, né, dos dados de projeto, para a gente poder escolher corretamente os materiais. Tem um caso clássico, vou abrir um pequeno parênteses aí, no caso dos materiais de alta resistência, os UHTs, né, que ao longo do tempo ele se mostrou inadequado para amônia. Para armazenamento de amônia, porque
ele provoca a combinação da amônia com esse material de alta resistência, que ele tem altas tensões, né? É um material temperado e revenido, altíssimas tensões, né? E naquela pressão, essa combinação gera stress corrosion cracking, corrosão sob tensão. Entendi, e aquelas trincas ramificadas. Aquelas trincas ramificadas, começam entre os grãos e depois afloram para a superfície. Então, é complicado. E depois isso vai aparecer alguns anos depois, ou um pouco antes. Mas é um exemplo só, né? Assim como eu não posso utilizar os ácidos inoxidáveis para serviços de cloro, né? Então, então, esse início, essa análise crítica é muito importante, né? Que não está na norma, não está no código de construção, né? Não tem lá um warning, não tem nada disso, e está na mão do engenheiro, por isso é importante. Está na mão do engenheiro. O código, ele fala, olha, estão aqui os materiais para essa classe. Aí você vai ter que escolher de acordo com o teu serviço. Ele só alerta o código em determinadas condições de conteúdo letal, e aí ele exige alguns requisitos a mais, né? Mas não precisamos entrar nesse lado que fica mais itens ainda para a gente conversar. É outra live daí. Outra live, né? Então, uma vez escolhidos os materiais, aí a engenharia vai fazer o projeto e vai gerar o quê? Especificações, né? Especificações técnicas, para que daí sejam comprados, seja feita a aquisição ou se já existe em estoque, né, a alocação dos materiais, né? E aí, nesse inter de compras entre a especificação, engenharia e compras, é que tem que ter muita atenção para que a compra seja realmente idêntica àquilo que foi especificado. A gente sempre aconselha os colegas, os compradores, que se atenham totalmente à especificação, para que não haja nenhum problema depois, quando o material for recebido. O que acontece muito no mercado, né, Sábato, você sabe de sobejo, é que muitas vezes o vendedor que vai fornecer o material, seja ele de acordo com o código, ele fala assim, não, mas não serve o 1020, o 1020 está com a mesma resistência, olha só que beleza, que eu tenho em promoção na minha prateleira, ou então, por que você não usa esse aqui que é praticamente a mesma coisa, né? E aí é que, digamos assim, a porca torce o rabo, né, que a gente diz. Quando você faz a compra e coloca um material errado dentro da sua fábrica, nós ainda vamos torcer para que você descubra logo que você comprou errado, porque você imagina você conduzir um vaso de pressão até o seu final, né, com 1020, e aí quando você chega lá na frente, você tenta argumentar, não, mas o vendedor, ele me disse que era a mesma coisa, que ele estava com alta resistência, ou resistência compatível, né? E aí a gente se arde lá na frente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então a importância que você está ressaltando, quer dizer, me leva sempre a enaltecer a importância do conhecimento, seja no projeto ou aí já nesse passo que é o projeto, que é o lado da compra, né? Se o ASME ele chega num detalhe, né, Sábato, de falar assim, escuta, e até queria que você explorasse um pouco esse assunto, se fosse possível, escuta, você está comprando aqui um ASTM, e esse ASTM aqui ele não foi analisado ainda pelos engenheiros do ASME para recebê-lo como uma edição aceitável do código, né? Porque o ASTM publica muito, né, Sábato? Todo ano ele está publicando as suas revisões, né? E o ASME não é tão célere, né? Exatamente. Não, você lembrou, Fernando, um ponto fundamental. Existe muito mal entendimento em relação ao uso do material STM
como um material ASME. Então, na verdade, o que ocorre? Você especificou na engenharia um material ASME. ASME, SA, ou SB, ou SC, para materiais de soldagem, enfim. E foi para compras. Aí vem o vendedor lhe propor uma alternativa, né? Eu tenho a STM e tal, né? Pode ser equivalente, é equivalente, aí, lógico, quer vender o peixe dele, né? Exato. Então, aí é importante esse conhecimento, tanto do pessoal de compras, quanto no recebimento depois de materiais na fábrica, né? O ASME, ele adota vários materiais da STM. Então, se você pegar a parte 2 de materiais, você vai ver que inúmeros materiais estão indicados lá, idêntico ao STM, por exemplo, a A285C. A gente está olhando o ASME SA285. Então, idêntico ao material STM A285, exceto, aí vem item X e Y, entendeu? Então, o ASME, ou ele, quando adota uma especificação STM, ele analisa para ver a aplicabilidade em vasos de pressão e caldeira. Isso. Não são adequados. Tem algum item que o STM permite, mas que não é permitido para vaso de pressão. Então, o comitê do ASME, ele analisa os materiais STM e adota com alguma restrição, se for o caso. E ele emite, na parte 2, Fernando, uma tabela onde o engenheiro vai achar a conformidade dos materiais ASME com os materiais STM. E de acordo, inclusive, com o ano da especificação do material STM. Então, você vai poder receber um material STM? Vai. Mas você vai ter que passar por essa verificação. Se ele cumpre com o requisito específico para aquele material ASME, e se aquele ano da edição do STM, como você bem falou, o STM publica anualmente, né? E o ASME não. O ASME a cada 3 anos, e ele pode ter exceções. Então, passa por isso. Eu tenho que, para usar um STM, eu tenho que fazer essa análise. Isso. E qualquer dúvida, como você sempre fala, recorra ao código. Leia o código para que você não tire conclusões assim, extrapoladas, né? Do tipo, não, se ele já estava aceitando 516 em 2010, esse que saiu agora aqui em 2018, lógico que ele vai aceitar, mas cuidado. O pessoal não analisou ainda, né? Exatamente. Não é verdade. Não é verdade. O pessoal ainda não analisou. O STM pode ter feito alguma alteração na edição mais nova que o ASME ainda não analisou e pode ter alguma restrição. Porque o STM é de aplicação geral. Posso aplicar o material em qualquer área da engenharia mecânica, né? Ou de outra engenharia. O STM ele não especifica para que campo de aplicação que é. E o ASME é específico para vaso de pressão, por isso que tem que passar por essa análise, né? Exato. Então, se de certa forma a construção ela está sustentada em códigos como o ASME 1 para caldeira e o ASME 8 nas suas diversas divisões para vasos de pressão, ele vai nos mandar para outro igualmente importante, que é o ASME 2, que é lá que ele vai ter espaço suficiente para explanar todos os aspectos relacionados à qualidade dos materiais, né? Perfeitamente, perfeitamente. E aí, na especificação do ASME 2, materiais, é que tem que ser feito o recebimento contra aquela especificação que a engenharia indicou e está todas as propriedades químicas, físicas e metalúrgicas, né? Incluindo tratamentos térmicos e requisitos de metalografia, todos vão estar ali na especificação técnica. E uma coisa importante nessa análise, Fernando, pela especificação de materiais, é que quando você verifica a análise química, não pode se ater somente à análise química que está na especificação
daquele material na parte 2 ali. O ASME, ele indica, olha, você tem que ir também no geral, né, que está na parte 2 também, no SA, famoso SA20, para verificar os elementos químicos complementares. E muitas vezes, complementares, que muitas vezes você não pode aceitar o material porque um desses complementares não cumpre com o ASME. Os complementares fazem parte da análise, né? Exato, exato. Essa é uma dica importante, né? Quando a gente vai analisar um certificado, né? É não se ater somente à especificação daquele material. Tem que ir lá buscar no A20, que traz os requisitos gerais, que vão dizer a respeito também de aspectos relacionados a tolerâncias de espessura, dimensionais, né? Marcação. Exatamente. Ou seja, os códigos são, na geral, muito bonitos, né? Muito, e aqui, aproveitando a minha interferência, me desculpe, sábado eu estava falando tanto assim, mas dá tempo daí de você dar uma respirada, né? O Fernando Moreira, aqui, o nosso grande amigo Fernando Moreira, da Andritz, está perguntando se o ASME aceita, de certa forma, a gente utilizar, colocar assim, de lambuja, alguns aços das normas europeias, né? Então, na verdade, já tem alguns aços da EN. São poucos, mas já tem. Tem, inclusive, aço GIS, tem aços EN, mas são poucos ainda. Agora, falando, Fernando, quando você tem um material, um aço, um material que não é ASME, o ASME chama da seguinte forma, é um material não identificado. E ele tem um mecanismo para você transformar esse material num material ASME, que é através de uma recertificação. Então, eu posso receber um material não ASME por uma alternativa de compras mas não está cumprindo com aquela especificação da engenharia. Então, através desse mecanismo, que é o G10, na seção 8, divisão 1, eu posso recertificar. Quando eu digo eu posso, é o fabricante. O fabricante, ele é o responsável por tudo, pelo vaso, pela fabricação, por tudo. Então, ele tem essa alternativa. E essa alternativa passa por diferentes caminhos. Se você tem aquele material, o material N, se você tem todas as propriedades e tem plena identificação daquele material, se tem todas as propriedades requeridas, de tal forma que com aquele documento, e verificando a marcação do material, condiz com aquele documento, com aquele certificado, aí você pode analisá-lo detalhadamente, todas as propriedades, em confronto com a especificação ASME que você precisa utilizar, especificação da engenharia. Aí eu posso, então, recertificar. Vamos supor que está tudo de acordo, ou suponha que uma propriedade não esteja de acordo, você ainda tem a alternativa de fazer uma amostra e testar, ou fazer uma análise química, ou verificar, ou fazer um corpo de prova, é permitido por o G20. E aí, então, o fabricante tem que emitir um relatório recertificando aquele material. Aí ele passa a se chamar ASME. E aí eu vou usar dentro das famílias de material ASME com todos os benefícios depois, né? Sensacional. Pode usar. É isso aí. Agora vamos lá, já que você falou de marcação, né? Então agora nós vamos entrar com esse material. Seja bem-vindo, material ASME, você já está no pátio da minha fábrica. E agora, uma outra preocupação com relação aos materiais é a famosa rastreabilidade, né? A rastreabilidade não é... Olha aqui, olha o Juninho aqui, está querendo entrar aqui na nossa live também. Juninho, seja bem-vindo. Eu vou colocar ele aqui, nós vamos bater um papo a 3, e aí nós vamos continuar aqui. O Juninho é nosso sócio da Tecnic e gosta muito de você. Eu sempre falo muito bem de você, e mesmo na sua ausência, né? Mesmo sendo corintiano, né? Mesmo sendo... outro corintiano, olha aqui, outro corintiano. Né? Agora... Então estamos em maioria agora.
Então, Agora eu me lasquei. Ótimo, tudo bem, Juninho? Tudo bem, Juninho? Seja bem-vindo aqui no bate-papo nosso aqui. O pessoal que está assistindo também aí. Ótimo, ótimo. O teu áudio está um pouco baixo, Juninho. Eu vou pedir um fone aqui para minha esposa rapidinho, aí eu vai melhorar. Estão ouvindo melhor ou não? Tá, Assim, já deu para ouvir melhor, já. Mas um pouquinho só. Melhorou um pouquinho. Tem um assunto muito, muito pertinente, eu acho, ao que está sendo dito aqui, a todo o conhecimento que está sendo aqui colocado à disposição, né, dos colegas aí, engenheiros. E assim, né, Sábio, estava pensando, estava falando da importância dos materiais no código de construção, né, do equipamento e tudo mais. O código, uma coisa interessante que eu tenho sempre falado para o pessoal é que assim, o código ele é de construção, né? Então a construção ela envolve diversas etapas, né, incluindo projeto, a especificação de materiais, a fabricação, né, a aplicação correta aí. Então, é interessante porque se você faz uma coisa muito importante, é você fazer um acompanhamento dessa fabricação, né, principalmente quem está com um cliente que está comprando um equipamento de um fabricante, ele fazer esse acompanhamento, fazer visitas, verificar o fabricante até antes de fechar de fato a negociação, porque é interessante que a gente vê muito assim, você faz um projeto bem legal, você especifica certinho os materiais, o processo, a engenharia de processo, te dá todas as diretrizes lá para você aplicar um material na condição correta, e aí quando está na fabricação, por um erro, por alguma coisa, um fabricante que talvez não tenha um controle de qualidade bacana lá do recebimento, do armazenamento da chapa, do consumível, aí vem por um engano qualquer colocar um material diferente daquele que era especificado ou esperado por projeto, né? E é importante a gente estar bem atento a tudo isso, fazer esse acompanhamento da fabricação, ter um plano de inspeção e teste, que você vai e faça lá uma inspeção do material, do certificado do material no fabricante, para garantir que tudo aquilo está sendo cuidado, né? Até interessante que os conhecimentos básicos da norma, do código ASME ou do código qualquer tipo de engenharia que você está lidando, é importantíssimo para quem está trabalhando com isso, né, Sábado? Porque... Com certeza. Porque assim, a norma ISO 9000, ela diz o seguinte, é até bem bacana isso que a ISO diz. Ela fala assim, ó, você que tem ISO 9000, você não obrigatoriamente vai comprar ou vai fazer negócio somente com outras empresas que também sejam certificadas pela ISO 9000. Mas, se você vai fazer negócio, vai comprar um equipamento, no caso aqui de uma empresa que não tem ISO 9000, você tem um requisito mínimo lá que ela tem que atender de qualidade para você poder comprar dela, né? Para você poder fazer uma boa avaliação dela. Se ela tem ISO, ela tem que atender isso, 20 quesitos. Se ela não tem ISO, pelo menos esses 5 aqui, ela também tem que atender, porque é o mínimo de qualidade e de garantia da qualidade que você vai ter no seu equipamento depois, né? É verdade, exatamente. Então, isso que você falou, realmente acontece muito, infelizmente, né? O pessoal usar algum material inadequadamente durante a fabricação. Não ocorreria se for um fabricante com selo ASME, porque o fabricante que tem a certificação ASME, ele tem um sistema implementado e tem a presença do inspetor autorizado verificando as etapas de fabricação e até o final do processo. E tem um sistema implementado, que é aprovado durante a auditoria de certificação do ASME, né? Então, um fabricante que tem selo ASME, ele não pode usar um material inadequado, sob pena dele ter uma séria não conformidade e de até tomar uma advertência séria, né?
mas é isso mesmo. Esse conhecimento de materiais, começando na engenharia, é fundamental. É fundamental. E aí o Fernando estava puxando a questão da identificação do material, né? Que eu falei da marcação do material. Aí, quando você está recebendo os materiais, fazendo controle de recebimento de materiais, eu sempre falo isso para todos os colegas e amigos e clientes, né? O que você olha primeiro quando você vai fazer o recebimento do material? A inscrição que tem no material, a marcação, a gente chama, né? A marcação. Se o material não tiver marcação, ou se a marcação for incompleta, tiver obliterada de alguma forma, eu já tenho que levantar a mão. Falar, opa, isso aqui não está bom, pendente, vai ficar pendente para uma análise. Eu não posso aceitar um material com identificação incompleta. E onde é que estão os requisitos de marcação? Na seção 2 de materiais, que a gente estava falando agora há pouco. Então, no controle de recebimento, tem que olhar a seção 2 de materiais, não só para olhar as propriedades no certificado, mas para verificar a marcação. E uma vez a marcação estando completa, aí eu posso, e as propriedades estando adequadas, aí eu posso aceitar, eu posso dar aprovação para aquele material. E aí entra a questão de rastreabilidade, né, que o Fernando falou agora há pouco, que é fundamental em qualquer fabricação. E no sistema ASME, a rastreabilidade é obrigatória. Tudo tem que ser rastreável. Né? Peça a peça, né, Sábado? Todas as partes de pressão. Peça. Peça a peça. Mas assim, não adianta você falar, olha... Desculpe, só assim. Ó, em algum lugar desse vaso, eu sei que existe esse material desse certificado. Agora, eu não sei se é tampo, eu não sei se é costado, não. Isso não é... Não. Outra coisa, um outro fato importante no recebimento, Fernando e Júnior, no recebimento do ASME, não existe amostragem. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes, não, mas eu estou recebendo 50 flanges, eu fiz uma amostragem conforme a Military Standard, que é excelente norma, mas não é permitido. Você tem que olhar um por um. Né? Eu estou recebendo um lote de chapas, de 50 chapas, tem que olhar uma por uma. Não tem amostragem no ASME. Né? E aí, voltando aí ao que o Fernando estava falando. Quer completar, Fernando? Não, exatamente isso, porque muitas vezes a gente é interessante, né? Só dar uma refletida aqui agora, né? A gente se comporta muito baseado na cultura que a gente desenvolveu ao longo de nossa carreira profissional. E aí, quando a gente observa o código ASME funcionando, e ele é oriundo dos Estados Unidos, essa cultura ela corre nas veias de uma forma muito fluida dentro do pessoal dos Estados Unidos. E quando a gente chega em outros países, nós dois tivemos chance de ir para a China para avaliar vasos de pressão, ou a gente está aqui, inclusive, com o Vencato, e aqui mesmo no Brasil, a gente vê que o pessoal, quando não tem uma compreensão e não tem a cultura, existe uma forte tendência do pessoal querer fazer a tal da amostragem e falar assim, não, eu garanto que depois, quando essa chapa toda estiver em produção, lá na frente eu vou lá e remarco a chapa. Não, você acabou de cortar na mesa de corte, ali já nasce, através de uma caneta, um marcador industrial, as peças, Juninho, ficam todas identificadas. Pedacinho pequeno, trechos curtos de tubulação que vão fazer parte do bocal, é tudo anotado. Você não precisa anotar aquela marcação original, né, Sábado, do que é delimitada pelo SA20, mas você estrutura a sua empresa para ter um NR, um número de rastreabilidade,
que você começa no começo do ano lá, dia 1º de janeiro, NR 1/21. Você recebeu outra peça? Vai ser a 2/21, de forma que você possa retornar através de um caminho único até o certificado de onde veio aquele número de rastreabilidade. Você não vai ficar com um número gigante ali de 10 dígitos, mas você vai ficar com um número ali com, digamos, dezena de milhar, centena, dezena e unidade. E aí você vai ter a rastreabilidade. Você olha depois um vaso pronto, né, Sábado? Ele está inteirinho, parecendo uma vaquinha malhada, inteirinho marcado com o marcador industrial, ou seja, qualquer outro processo, mas está rastreado. Você quer saber aquele trecho de tubo, você pega aquele número, você vai lá, você vai ter que é de fato um tubo, código ASME, nananana, né? E é isso que o cara, quando vem olhar, ele respira aliviado, ele fala, cara, eu estou em casa. Eu estou em casa porque o sistema está funcionando, né? E é exatamente isso que você falou. Ao final do processo, o ASME termina os requisitos de um vaso de pressão, normalmente é no teste higrostático. Eu digo normalmente porque tem um ou outro caso que ainda tem algum exame adicional depois do TH, do teste higrostático. Mas até o final do processo, eu tenho que ter tudo rastreado. É o que o Fernando falou. Essa chapa aqui, ou esse suporte, né? Então tem que ter rastreabilidade ao quê? Ao documento original. Eu não posso ter rastreabilidade a um documento de um terceiro. Então, se eu sempre lembro o pessoal, tomem cuidado quando vocês comprarem, não estão comprando de usina o material. Quem compra direto da usina recebe o certificado da usina, então é mais tranquilo, né? Mas quem compra de um estoque, normalmente na praça, no mercado, no estoque, no estoquista, né? E algumas vezes esse fornecedor manda um certificado dele. Esse certificado não é válido. Eu sempre alerto o pessoal, muita gente acaba se enganando, sendo enganado, aceitando um certificado desse. E às vezes está errado, muitas vezes está errado, porque o pessoal transcreve informação do certificado de usina para um certificado deles, em um documento que não tem nenhuma validade. O Código ASME é muito claro isso, na seção 8, na seção 1 de Caldeiras, né? A rastreabilidade é ao certificado original. Original significa da usina, do fabricante do material. E aí o Fernando fala de código de rastreabilidade, né, Fernando? Quer falar? Eu quero só também expandir um pouco aqui a nossa fala, no que diz respeito a existem materiais bem-vindos dentro do código que são fundidos, são aços fundidos, né? Os famosos 216, 217, no 216 nós temos o famosíssimo WCB, né? E aí... WCA... e aí, esses materiais, eu diria até que nós somos muito confiantes quando o material vem de uma usina, quando ele é laminado. Eu sou assim, adoro quando ele é laminado, porque ele tem um sistema gigantesco de controle, né, de qualidade. Quando a gente começa a falar de materiais fundidos, por exemplo, carcaça de válvulas, que são elementos também que passarão por estresse por pressão, quem é o fabricante responsável por esse material é a fundição, né? E o certificado também, e ali também é fundamental o fornecimento do certificado nos mesmos moldes da usina, né, Sábado? Exatamente. O fundidor ou o forjador, né? Eles são responsáveis pelo material, pelas propriedades. Somente eles podem certificar o material. Então, um terceiro não pode certificar o material no lugar. Existe um caso que não é de transferência de responsabilidade, mas no caso dos processors, dos processadores, né, de materiais. Se a gente for no mundo de chapa fina, por exemplo, né,
de bobina, se a gente for no mundo de bobina, muitas vezes as empresas, por facilidade de processo, compram o material já desbobinado e de um reprocessador. O ASME aceita isso, um reprocessador, desde que ele seja auditado e controlado pelo fabricante do vaso e com visita do Authorized Inspector aprovando o processo de transferência de marcação da usina que fez a bobina para o lote o fardo de chapas que ele vai desbobinar, vai cortar e vai fornecer depois aquele amarrado. Isso é permitido, né? Mas só nesse caso de reprocessador. No caso de fundidos, é exatamente isso, Fernando, que você falou, e de forjados também. O fundido tem, e o forjado tem requisitos específicos de marcação mínimo e tem que estar na peça. Muitos têm que estar fundido em relevo, em muitos casos. Isso. Alguma coisa alternativa pode estar estampado, né? Mas na maior parte das vezes eu tenho que ter em relevo. Então, para ser aceito aquele material, tem que ter muito claramente as marcações conforme a seção 2 de materiais. E aí o código de rastreabilidade, né, Fernando, que você falou. A gente foi e voltou. Como é que nós estamos na hora aí? Ó, não, nós estamos bem, tá divertido o assunto aqui. Passa rápido, meu Deus, já é 9h15. Passa rápido. Eu queria só, viu, Julinho? Eu queria justamente, você até teve a iniciativa de falar, eu gostaria de passar a palavra para você, porque assim, você nota que é um sistema em si todo bem arquitetado, né? Eu gostaria de passar para você dar o seu ponto de vista. O Juninho, nosso sócio aqui, fenomenal aqui da Technic, e ele é oriundo de empresas multinacionais compradoras de vasos. Nossa, eu ia falar disso agora. Legal. E eu queria saber como é que é esse tipo de olhar do comprador, né? Não do comprador, do usuário final, né? Isso. O user do ASME é super importante. Exatamente, Sábado. Eu queria até saber a sua visão sobre isso aí, porque assim, ó, eu trabalhei por 15 anos aí em indústria de alimentos, né, em mais de uma multinacional aí da área do ramo de alimentação. Então você vê que não é o forte desses profissionais dessa área terem esse conhecimento que nós estamos falando aqui. Se a gente fala de você, do Fernando, são profissionais que vêm dessa base de conhecimento, então domina tudo bem certinho isso aí. Mas esses profissionais, igual da onde eu vim, que são profissionais que não têm tanto esse contato, porque são usuários, e não estão envolvidos ali falando de materiais, estão sim com relação muito a processo e tudo mais, mas quando se fala em vasos de pressão ou caldeira, equipamentos pressurizados, o pessoal fala assim, compra de tal pessoa lá, a pessoa sabe fazer, o fabricante sabe fazer, o que ele falar que tá bom para nós. E eu já vi muito assim, comprar gato por lebre, eu já vi equipamento que é colocado que era para durar X anos e não dura 3, 4 anos, e começa a apresentar corrosão, começa a apresentar trincas ramificadas, igual vocês comentaram agora há pouco. Então eu queria saber isso aí, assim, sabe? Qual que é a importância desses profissionais, do agro também, é bastante bacana, pessoal que movimentação de grãos e indústrias que usam base de pressão. Qual que é a importância desses profissionais estarem, pelo menos, minimamente ali, conectados com o mínimo conhecimento de materiais relacionados ao código de fabricação? Para comprar, né? Para comprar, perfeito. Eu vejo da seguinte forma, Juninho, os profissionais do usuário, né, tem que ter um conhecimento mínimo para poder especificar, né? Ou adotar, ou ter uma empresa de engenharia que faça as suas especificações, porque vocês, da indústria, os usuários, eles vão dar os parâmetros de processo, né? Para a gente poder projetar o vaso de pressão, escolher materiais, etc. Essa informação é fundamental.
Mas para vocês poderem analisar que aquilo está sendo digerido corretamente pelo vendedor, vocês precisam ter um conhecimento, e eles precisam ter um conhecimento, os profissionais precisam ter um conhecimento mínimo de materiais e das aplicações, realmente. Eu acho isso fundamental. Acho que, eu não sei hoje como está isso na indústria de processo, né, em geral, mas seria fundamental ter esse conhecimento. Um conhecimento básico, não se fala, não queremos que sejam expertos em materiais, não é isso. Mas ter um conhecimento mínimo de que o material é adequado, que o fornecedor te demonstre, né? Isso que é fundamental, aprender essas coisas de saber fazer análise crítica para poder saber se o material está adequado. Acho que vale até a pena, é bacana isso aí, até contar um caso que aconteceu uma vez comigo. Então eu trabalhava numa empresa que tinha um sistema de extração de óleo por solvente hexano. Então tinha sistemas de extração e depois sistemas de condensação da hexana, recupera a hexana, né? A micela lá que é chamado nesse tipo de processo para extração de óleo de soja, de milho, enfim. E o que aconteceu? Nós precisávamos trocar um condensador casco-tubo, um trocador de calor casco-tubo. E então, o que nós fizemos? Olha, pede para o fabricante orçar para nós. O fabricante era um fabricante do sistema como um todo. Pede para ele orçar para nós somente o condensador. E ele fez um orçamento muito assim, simples. Quando eu recebi aquele orçamento, eu falei, nossa, o orçamento está lá, um exemplo, né? Sendo bem mais simples ainda. Um condensador. Aí eu falei, caramba, que esse cara vai me mandar, meu? Será que que tipo de norma que ele está seguindo? Esse cara vai aguentar? Né? Tinha lá, lote, o dado de processo tinha, para pressão tal e tudo mais. Mas aí eu lembro que na época eu procurei o Fernando. Você lembra disso, Fernando? Eu falei, Fernando, eu precisava fazer uma especificação, rapaz, para um condensador, equipamento pressurizado. Então a gente precisava ter uma especificação mínima aqui para atendimento do código aí. E nós fizemos uma especificação bacana, simples e objetiva, de 9 páginas. Que falava ali que o cara tinha que cumprir o código ASME, assim, assado. Aí devolvemos pro cara, né, para esse fabricante. Falou, ó, você cumpre isso aqui? Ele falou, não, eu não faço mais. Aí ele não quis fazer mais. Porque ele não assumiu nada, né, de compromisso, né? Quando você não pede, você não... A partir do momento que você não está pedindo, não se torna um item contratual. Exatamente. Tá aí a importância, né? No caso, naquela época, eu não tinha tanto conhecimento, mas eu fui atrás de quem tinha. Falei, vamos ver, porque esse aqui não tá muito legal. E aí... Exatamente. O problema vem junto com o equipamento, né? Exatamente. Quando a gente especifica mal, vai ser comprado mal e vai ser fornecido mal. É uma cadeia. Não tem... Quando a gente especifica bem, tem que ser bem comprado e aí o fornecedor vai ter que cumprir com aquilo que está especificado, né? Então é fundamental. Sim, exatamente. Deixa eu aproveitar aqui esse intervalo aqui, se você me permite. Tem uma pergunta aqui que entrou aqui do Tsuka, que ele pergunta a respeito de fundidos. Ele fala assim, se tiver somente aqui a marcação, né, a identificação em relevo, o que mais que eu preciso anotar, o que mais que eu preciso olhar num fundido, né? Eu diria que o fundido, ele, quando você entra na spec de cada um daqueles 216, 217, ele vai passo a passo dizendo itens relacionados a propriedades mecânicas, a marcação. E tem um item que é muito comum, queria aproveitar aqui só 2 minutos do nosso precioso tempo. Tem um item muito comum em fundido que se chama reparo por soldagem, né? Aquilo que você muito dificilmente faz nos laminados e nos forjados, né? Me corrija, pelo amor de Deus, né? A gente faz muito quando é fundido. Porque o fundido ele traz consigo um conjunto de defeitos que são, digamos assim, muito associados a esse processo de fabricação, né? Ele traz o rechupe, ele traz inclusão de areia,
ele traz junta fria, enfim, um conjunto. Que não É vem ao verdade. caso. E aí você vai ter que partir para um reparo, é permitido, né, Sábado? Você vai me corrigindo, vai me puxando a orelha. Né? Dependendo do material, é permitido. Só que daí você tem que seguir o código para fazer esse reparo adequadamente. Daí aí é outra live, né, Sábado? Falando de procedimento de solda, soldador qualificado. Você vê, nós nem tivemos tempo de falar dos consumíveis, né, da secagem, né, do armazenagem de consumíveis, né, mas enfim, então só respondendo o Tsuka aqui, tem, assim, você puxa uma pena, sai uma galinha quando você está falando de fundido, viu, Tsuka? Se você quiser depois, entre em contato com a gente e pode bater um papão a respeito disso. Mas eu trabalhei muito, quando eu era nível 1 de solda, trabalhei muito acompanhando o reparo, né? E aí o pessoal soldava sem EPS, ia soldar um material, um WC9, né? Que é um material que... WC9, acho que é cromo molibdênio, 2 por 1, né? 2 de cromo, 2,5 de cromo, 1 de molibdênio. O cara usava o 70S6, que é para soldar aço carbono, ou seja, virava ali uma coxa de retalho depois o fundido. E aí você feria de morte todo o código, porque o código é claro, né? Read the book, né, Sábado? Read the book, exatamente. Não, o reparo de fundidos é permitido na especificação técnica da seção 2, mas tem que seguir os requisitos do código. Bom, procedimento de soldagem qualificado, soldador qualificado e tudo adequado para aquele reparo. Porque reparo em fundido pode ocorrer, principalmente em fundidos maiores, né, de grande porte. Mas tem que ser feito dentro dos requisitos, inclusive com ensaios adicionais, né? Muitas vezes são requeridos ensaios não destrutivos para complementar esses reparos e fornecer de forma correta. E na documentação técnica, isso tem que vir, essa informação tem que vir, para que você mostre que teve alguns reparos e foram cuidados de forma adequada. Você monta um databook, então, que dá a ciência de que houve o reparo. É isso? Que houve reparo. Ou, se os fundidos são menores, no mínimo, tem que vir informado no certificado do fundidor que houve alguns reparos, né, menores e feitos de forma adequada, com processo adequado, soldador adequado, etc. No mínimo tem que ser feito essa menção, que não se pode omitir essa informação. Você vê, né? Eu não me canso de admirar, viu? Porque é bonito o código, né? É bonito. Não, tudo está lá. É o que eu falei no início, né, Fernando? O know-how é incrível, é impressionante. Quando você compra o código ASME, você está comprando know-how. E está lá. O código é feito por inúmeros, dezenas, mais que dezenas, centenas de profissionais da indústria, da universidade, das empresas de engenharia, etc., de forma voluntária, que são os membros do comitê, né? Então, é um know-how fantástico, que, sendo seguido, dificilmente vai dar problema. Dificilmente vai dar problema. E aí, o Fernando falou antes... desculpa. Não, assim, o interessante é que é um conhecimento que nunca tem fim, né? Você vê que, assim, você lida com certos tipos de processo e você aprende bastante sobre aquilo, vários tipos de defeitos em vaso de pressão, vários tipos de ocasiões, e aí você vira um pouquinho para o lado para um outro tipo de indústria que também usa vaso de pressão, ou o mesmo equipamento, só que acontecem outros problemas completamente diferentes, ocasiões que é legal aqueles fóruns que a gente acompanha, né? Aqueles fóruns de discussão de equipamentos pressurizados, válvulas de alívio, né? E aí você sempre vê uma pergunta lá, você fala assim, eu nunca vi isso na minha vida. Aí já tem um lá respondendo, porque o cara já é acostumado com aquilo. Aí você fala, que bacana, que é um conhecimento que nunca tem fim, né? Você sempre vai estar aprendendo, não tem jeito. A gente está aprendendo continuamente, Júnior. Impressionante, é uma riqueza, porque vasos de pressão são utilizados em
eu diria que em todos os tipos de indústria. Tanto indústrias de processo quanto armazenamento. Dificilmente você vai ter uma indústria de algum produto que não utilize vaso de pressão. Eu pessoalmente não conheço. Seja de alimentícia, bebida, aciaria, tecelagem, seja o que for. Ou caldeiras, né? Vaso de pressão ou caldeiras. Exatamente. Ar comprimido, né? Comprimido. Qualquer empresa precisa de ar comprimido, não tem jeito. Exatamente, ar comprimido. Qualquer posto de gasolina tem ar comprimido, borracharia, né? E aí a gente vê um mundo de problemas. Aí, aliás, hoje nós temos uma norma brasileira para tratar desses vasos de ar comprimido aí. Então, Fernando, só voltando naquele tema de rastreabilidade, é importante alertar o pessoal das formas que você pode fazer a rastreabilidade, né? Que o pessoal fala, peraí, eu vou ter que marcar peça por peça, tal. Nem sempre, né? Você vai adotar esse código de rastreabilidade, conforme você falou, que dá rastreabilidade à certificação de origem do fabricante do material, e você pode mapear os códigos de rastreabilidade naquele vaso de pressão e naquela caldeira, de tal forma que você não precise marcar na própria peça. Tem empresas que preferem, aí depende da cultura de cada empresa, preferem marcar em cada peça. Outras trabalham só com mapa. O ASME permite que desde que esse sistema de mapeamento seja aprovado pelo Authorized Inspector. E funciona muito bem. Mesmo porque, Fernando, você vai lembrar aqui no código, tanto seção 1 quanto seção 8, tem limites para você marcar estampando o material, né? Materiais de ferrosos abaixo de 6 milímetros não podem ser marcados com hard, né? Com cinetagem, não me via a palavra, né? E materiais não ferrosos 12 milímetros, 13 milímetros, né? Meia polegada. Não se pode marcar. Então, aí você tem que obrigatoriamente usar um marcador industrial, conforme você falou, ou mapear, ou fazer um mapeamento, né? E aquilo às vezes, né, o marcador industrial, quantas e quantas vezes a gente não assistiu a essa situação, o marcador industrial, com o tempo, ele cria uma depressão, uma pequena corrosão por debaixo, quando você jateia, fica ali, fica tatuado aquele número que você marcou com o marcador, né? Então, tá aí o Traveler, né? Aquele documento que anda junto com o coisa, pode ser utilizado também, bem lembrado. Pode ser utilizado como mapeamento dos materiais, exatamente. Em aços austeníticos, por exemplo, o marcador industrial ele não pode ser usado, porque ele marca e você dificilmente consegue tirar aquela marca quando você tem um requisito de sanitário ou alguma coisa assim, né? Ou mesmo que seja só um acabamento, um polimento, alguma coisa assim. Outro tema que eu me lembrei com relação à rastreabilidade, Fernando, que muitas empresas esquecem, são dos auxiliares de montagem. Aqueles vulgos cachorros que a gente usa né, para montar uma junta soldada, né, unir virolas, tampo com virola, pescoços. Dispositivo de içamento temporário, né? Dispositivo de içamento temporário, exatamente, né? Esses materiais, eles não precisam ter rastreabilidade, ou seja, eu não preciso saber qual é o certificado de material, mas eu preciso saber que classificação, que família de material ele pertence. Então, no ASME, ele te dá uma grande facilidade, que é de classificar os materiais em P-numbers, né? Em famílias de materiais. E aí, eu preciso, para esses auxiliares de montagem, se eu souber qual é o P-number, eu não preciso saber se ele é um SA285C
ou se ele é um 516, grau 60. Eu tenho que saber se ele é um P1. Ok, eu tô unindo dois materiais com ele, e os dois são P1, então eu posso usá-lo. E aí eu tenho que identificar esses materiais, esses auxiliares de montagem, para saber que família que ele pertence. Se eu não vou estar usando uma IPS erradamente. Eu não posso soldar um material que não seja compatível com aquela IPS, né? Muitíssimo bem lembrado, é isso mesmo, né? Uhum. Porque às vezes se ela está fazendo um material ligado, pede um pré-aquecimento, você nem tem conhecimento disso, já vai na louca, você estraga um vaso por um dispositivo temporário que nem do vaso vai continuar depois de terminar a fabricação. É verdade. E aí você pode ter problemas, enormes problemas com isso. O Fernando Moreira, ele fez uma pergunta aí bem bacana. Ele está perguntando o seguinte: ele tem um equipamento lá, um vaso, um steam drum, e ele é fabricado conforme o ASME 8, divisão 1. E as tubulações de vapor conforme o ASME B31.1. No TH, qual que deve ser a pressão utilizada? 1.3 ou 1.5? 1.3 lá do ASME 8 ou 1.5 lá do ASME 1? Bom, um steam drum, para ser projetado e fabricado conforme a seção 8, ele tem uma série de restrições. Não o ASME 8 permite você fabricar determinados tipos de caldeira, mas tem uma série de restrições, né? Então, não é comum a gente ter um steam drum pela seção 8. Normalmente é pela seção 1, que a gente projeta e vem todos os requisitos, né? Ele pergunta da tubulação também? Eu não... Isso. Não, assim, isso aí outro dia foi motivo também da gente conversar, né? Às vezes você tem ali para a caldeira, você tem alguns vasos periféricos, não no caso o stream drum, mas, por exemplo, você pega o feed water tank, né? Que é o vaso que vai alimentar de água a caldeira, é ASME 8, né? E aí, muitas vezes, você tem conectado a ele alguma tubulação que venha a ser interpretada como B31.1, tubulação de vapor, né? Aí, um critério de TH é 1.5, o critério do ASME 8, 1.3. E agora, José, como é que eu faço o teste do sistema? 1.5 ou 1.3 do APMTA? Fernando, passamos por uma situação dessa aí agora, faz menos de um mês, né? Isso, exatamente. Então, a seção 8, ela não limita a pressão de teste, desde que você não deforme o equipamento. Tanto é que no início exatamente no início do G99, da seção 8, ele fala quando você dá a pressão de teste e verifica se o equipamento deformou, ou teve alguma ruptura, alguma coisa. Enfim, você faz um exame muito geral. E depois você abaixa a pressão até a pressão máxima admissível, maximum low working pressure, e faz exame geral quanto tempo você quiser para ver vazamentos, né? Mas ele não limita a pressão. Fala, não, eu vou, por um requisito de engenharia, eu vou testar esse vaso a 1,5 vezes, e ele é a seção 8. Desde que ele não sofra algum problema, e aí você pode verificar, através da engenharia, pode verificar, calculando as tensões naquela pressão, para verificar se elas não atingiram o escoamento, e dificilmente vai atingir, então você pode testar o vaso 1.5. Agora você não pode testar a caldeira a menos de 1.5. É o mínimo. Então tem que testar 1.5. Não tem como. Desde que o vaso, e normalmente esses vasos que estão conectados às caldeiras, né, e fazem parte do main steam system, eles já são, apesar de ser ASME 8, ele já tem, digamos, uma robustez, né, para entrar. Perfeito. Mas pergunte para o fabricante, né,
Tome cuidado. Pergunte para o fabricante antes, de mais nada, porque se você testar e causar algum dano, perdeu a garantia. Então, tem que perguntar primeiro, posso testar teu equipamento? Normalmente sim, mas tem que perguntar e ter o aval do fabricante do vaso. Exatamente. Mas tem que cumprir com o 1.5. Não tem jeito de fugir do código de caldeira. Não. Gente, olha só, puta conversa boa, hein? Meu Deus do céu, quanta coisa bacana que a gente está. Nossa, já passou. Já passou demais aqui do nosso tempo aqui, mas eu acho que estava tão interessante a conversa aqui, né? Juninho, obrigado de fazer parte aqui, entrar na nossa live aqui. E eu acho que ela destacou, né? Jogou holofote, né? Em cima de um assunto que muitas vezes passa desapercebido. Ele não chega a ser oculto, mas você nota que os materiais são extremamente importantes, eles são a matéria-prima, eles são os ingredientes bons para se fazer um excelente produto, né? Da mesma forma que uma carne boa resulta num excelente churrasco, né? Então, esse olhar, né, importante, digamos assim, estratégico para os materiais, ele é muito importante, ele é bem-vindo, mais que bem-vindo, ele é fundamental para que o equipamento saia de bom grado, né? Então, em nome da Tecnic aqui, em nome do Juninho, se ele quiser agradecer também, a gente agradece muito mais uma presença do brilhante do amigo Sábato, né? Vamos marcar outras, né? Vamos marcar outras a respeito de outros assuntos, os assuntos de inspeções em equipamentos pressurizados, é lindo também esse assunto. Né? Lindo. Tem muita coisa. Muita coisa. Vamos marcar outra e a gente vai deixando isso salvo para a turma, digamos assim, beber um pouco dessa inspiração que o Sábato nos dá, né? De conhecer o código do jeito que ele conhece e de a gente avançar mais em direção ao conhecimento. Nós temos um país a reconstruir, nós temos digamos assim, um futuro brilhante na indústria brasileira, desde que a gente, digamos assim, se empodere, vamos chamar assim, né, de todo esse conhecimento que é fundamental para a gente fazer disso sempre algo que se renove, né? Já tem edição nova agora do ASME, né, Sábado, 2021, está saindo do forno, né? Exatamente, tem edição saindo do forno agora, 1º de julho, né? E tem uma novidade grande, uma grande novidade. Nós vamos ter um novo código nessa nova edição. Um código dedicado somente aos dispositivos de segurança, válvulas de segurança, válvulas de alívio. Vai ser a seção 13. Você está brincando? Grande novidade a nova edição do ASME. Será emitida. É um breaking news. É um breaking news que você está dando aqui para nós agora a respeito do código. Então, quem participou já recebeu a grande novidade. Nós finalmente vamos ter um código exclusivo para os dispositivos de segurança, que realmente era um anseio de muito tempo, né? Então, os nossos amigos aí da indústria de válvulas aí vão poder tratar desse assunto muito melhor. Que legal, que bacana. Sábato, então, fica agora com você as últimas palavras para a gente encerrar essa live. Obrigado, Oi, Fernando. Cortado aqui. Acho que o Juninho está cortando um pouco do Juninho. O do Juninho. O do Juninho está cortando. Fernando, muito obrigado pelo convite, pela participação. Obrigado para o Juninho, embora esteja pipocando o dele lá, mas agora acho que voltou, Juninho. Então, muito obrigado, Juninho, pela tua participação. Esse lado dos materiais é fundamental. Eu falo sempre que a gente vai iniciar um processo de ASME, começando bem pela especificação de materiais, com um bom conhecimento do pessoal, treinando esse pessoal, é fundamental. E aí a gente vai ter, os próximos passos vão ser sempre com muito mais segurança. E nós vamos estar
colocando dentro da fabricação materiais corretos, de acordo com o código e aprovados, né? Então, é fundamental. E tratá-los com todo o sistema que a gente comentou, de rastreabilidade, etc., né? Então, muito obrigado, Fernando. E, Juninho, muito obrigado. Os usuários... Os usuários são fundamentais nesse conhecimento, viu, Juninho? É verdade. Olha, obrigado você, Sábato, por essa nobreza de compartilhar esse conhecimento profundo que você tem. Eu já vi aqui uns comentários, eu estava lendo aqui enquanto a gente conversava, aí o pessoal falando assim, tem que ter um curso disso aí. Aí o outro, agora há pouco, falou assim, tem que ser uma live por mês. Então, você vê que assim, é muito gostoso aprender, ouvir isso. Não tem muitos profissionais no Brasil que conhecem isso. E, é verdade. Assim, obrigado. Para mim é um prazer, uma satisfação enorme eu estar aqui com vocês, que são aí, nossa, dois monstros do conhecimento aí, desse tipo de assunto aí no Brasil. O mestre Obrigado. É o convidado de hoje aqui, viu, Juninho? Esse aqui eu tenho que fazer referência toda vez, porque, inclusive, meu veterano da escola de engenharia naval, né? Então, duplamente eu tenho que... Fernando. Sabe que bicho é eterno, né, o Juninho? Eterno bicho. Ele falou que a próxima live eu vou ter que rapar a cabeça. Eu acho que eu vou pôr você na live no meu lugar, Juninho. Já está feito aí. Já está preparado. Muito obrigado. Foi um prazer e vamos fazer outras com outros temas também. Será excelente, tá bom? Muito obrigado. Isso, gente. Então, obrigado a todos que passaram por essa live também, pela honrosa participação de todo mundo que assistiu e colocou as perguntas e que, digamos, gosta de se encantar, né, com todo esse conhecimento dos nossos convidados. A gente agradece também, né, e manda um abraço à distância a todos vocês, e caso tenham algumas dúvidas, façam uso dos nossos canais para mandar perguntas. Nós estamos absolutamente à disposição para estar sempre compartilhando o conhecimento de toda essa turma que participa conosco, que nós somos eternos aprendizes e a gente precisa continuar esse processo de conhecimento espraiado, né, distribuído aí para todos os nossos participantes. Gente, um grande abraço para todos vocês. Obrigado. Um bom descanso e vamos até a próxima. E sábado, nós precisamos tomar um vinho junto qualquer hora. Vamos, eu estou preocupado com aquele vinho. Não, ele está guardado, está bem guardado, está bem conservado aqui. Eu já fui vacinado, cuidado que qualquer hora eu chego em Piracicaba, hein? Será muito bem-vindo. Um grande abraço para vocês, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, valeu. Obrigado.